Olá, galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Goblin Universitário. Tá aí a questão 7. Pelo amor de Deus, cara, tenta fazer. Não só fique vendo o vídeo. Tá bom? Faça a questão. Então vou mover aqui pro lado. Tira o teu print aí. Lê a questão, tenta fazer. Depois a gente volta a conversar. Vamos lá. Dado esse print aí, pelo amor de Deus, tente. Se tu não tentar, tu não é bem-vindo aqui. Então vamos lá. Média ponderada. Todo mundo aqui já sabe o que, que é. Já fez questão no vestibular, já teve essas contas malucas na universidade, algumas contas um pouco mais diferentes. Mas a ideia é muito simples. Simplificando, você tem as notas e o peso delas. E aí no final a gente multiplica o peso pela nota mais peso pela nota, mais o peso pela nota, e no final divide pela soma dos pesos. É isso que é uma média ponderada, beleza? Vou até abrir o Paint aqui para você entender como é que faz essa média. Às vezes você não tem familiaridade com contra, mas prova 1 vezes peso. Vou mudar aqui. Vou botar nota 1 vezes o peso 1 mais nota 2 vezes o peso 2. Tô com saudade do meu papel, hein? Nota 3 vezes o peso 3. Um peso aqui, tá bom? E aí no final você divide pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Uma coisa bem interessante a respeito disso aqui é quando a soma dos pesos dá 1. Quando a soma dos pesos dá 1, aí essa parte baixa aqui fica 1 e aí você não precisa dividir, né? E dividir por 1 é a mesma coisa que fazer nada com número, né? Por exemplo, 6 dividido por 1 é 6. Então, tem muita gente que gosta quando a soma desses números dá 1. Outra maneira de falar a mesma coisa é usar pesos em que a soma dos pesos dá 100%. É 1 também, né? Então, tem gente que gosta de dar o peso em porcentagem. Mas isso não precisa ser regra, não. Beleza? Deixa eu... meu... Ai, beleza, voltando aqui. Fechar aqui. Tá. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeiro tem que pegar os dados, né? Então vou botar P1. Eu vou fazer uma atribuição múltipla. Então P1, P2, P3 vai receber a primeira linha. Então vou botar um input. Só que eu tenho que dividir. Para dividir em 3, eu vou usar o split. Split e o meu separador nesse caso aí é o espaço. Então, assim eu atribuo diretamente todos os valores das provas para a prova 1, 2 e 3, respectivamente. Cabe ressaltar que o split, ele por padrão já é o espaço. Então não preciso escrever. E aí eu faço a mesma coisa para os pesos, né? As notas, eu vou escrever assim, N, né? Naquela notação que a gente estava usando. E os pesos vão ser P1, P2, P3, também no mesmo formato. Eu vou receber o dado e vou dividir ele usando o espaço. Cabe ressaltar que na hora que entrar isso aqui, os dados ainda estão como texto. Então eu tenho que passar os dados para
ponto flutuante ou inteiro. Eu acho que os pesos aqui as notas são flutuantes e os pesos são inteiros. Então, as notas eu tenho que transformar elas para ponto flutuante. Como que eu faço isso? Eu também vou fazer uma atribuição múltipla para diminuir um pouco o meu código. Vou fazer assim, float N1, float N2, float N3. Pessoal, isso aqui é uma maneira um pouco mais é interessante fazer, porque aí você pega o float primeiro aqui, manda para o primeiro, manda para o segundo, manda para o terceiro. Mas nada me impede, eu poderia fazer isso aqui, ó. N1 igual a float N1, N2 igual a float N2, N3 float N3. Aí é contigo. Assim, a maneira que você se sentir mais confortável de ler o código, você usa, tá bom? Eu vou usar de baixo, mas eu poderia sim ter usado. Vou fazer a mesma coisa com o P, né? Só que P1, P2 e P3 são inteiros. Então eu vou trocar aqui de float para int. Int P1, P2, P3. Pronto. Agora eu só tenho que fazer a conta. Aquela conta lá que eu botei no Paint, né? Que é a média. Qual foi a conta que eu fiz? N1 vezes P1 mais N2 vezes P2 mais N3 vezes P3. Tudo isso dividido por P1 mais P2 mais P3. E aí, no final, ele pede para mostrar, né? É print média, quer dizer, sem um acento. Aqui ele fala que tem que mostrar com 5 casas decimais, 6. Dica, exemplo, saída. 6 casas decimais. Então vou usar lá o fstrings, né? Assim ele manda só o texto, só o conteúdo de média. Só que eu quero que ele mostre com 6 casas decimais. Então eu vou escrever 2 pontos, ponto 6F. 6 casas decimais. Vamos rodar aí, ver se isso aí roda. Mas aqui, o interessante é que a gente fez várias atribuições ao mesmo tempo. Isso economiza um pouco de linha e, na minha visão, deixa o código um pouco mais legível nesse caso. Beleza? É como se você estivesse tratando de um vetor. Você tem 3 aqui, né? Esse vem para o... Esse primeiro vem para o primeiro, o segundo vai para o segundo, o terceiro vai para o terceiro. Tá bom? Isso aqui eu acho que só existe em Python, tá bom? Essa atribuição múltipla. A maioria das outras linguagens você tem que fazer um por vez.
Então, por exemplo, C, ou sei lá, C++, você tem que mandar um, depois mandar o outro, depois mandar o outro. Tá bom? Vamos pegar aqui o exemplo. Sempre copiando, hein? Beleza. Testar mais um e o outro diferente. Beleza. Parece certo. Solução a esse código aí. Primeiro pré-check, depois verificar. E foi? Verificar agora. Pessoal, duas coisas. Já se inscreve, deixa o like aí, por favor. Eu achei que nunca ia precisar falar esse tipo de coisa, mas se eu não falar, parece que a galera não. E se você quiser ajudar o projeto, tem o Pix aí que eu vou deixar no final. E segue a gente lá no Instagram, tem algumas piadas a respeito de cálculo, mas logo logo a gente vai adicionar algumas de APC. Beleza? Valeu, é isso aí, galera. Falou, tchau, tchau.